Olha, começando pela segurança alimentar, Moçambique tem muitas terras muitas terras improdutivas. Tem muitas terras mesmo. E a produção familiar é pouca no país. Porque não há aquele incentivo até de tentar puxar as pessoas a adotarem a produção familiar. Porque, havendo produção familiar, uma família produz tantos quilos, né? De cereais, por exemplo, e não vai ter fome em casa. Pelo menos milho, feijão, amendoim, mapira, machoeira, que dá para produzir em determinados locais, essa pessoa já tem uma vida acertada. Pode precisar de dinheiro para comprar óleo, para comprar querosene ou petróleo, para comprar porque a energia não chega em todas as famílias, ainda não, apesar do Estado estar trabalhando seriamente nisso, mas ainda não é momento de dizer que Moçambique está eletrificada. Existem zonas que não têm energia. Mesmo eu, quando vou para a minha terra, lá onde nasci, eu tenho que levar lanternas, ou então um pequeno gerador. Porque eu tenho condições de levar isso, né? Mas tem gente que não tem. E então é importante que haja uma mudança de mentalidade, não só a nível de pessoas, das famílias, mas também a nível da sociedade. Porque as coisas só acontecem quando também a sociedade ajuda a esclarecer as coisas. O próprio Estado também ajuda a esclarecer as coisas em termos de necessidade de se olhar para a produção familiar como elemento importante. E no meu tempo de criança, claro que no governo colonial, claro que eu também não gostava de ver, às vezes, a minha mãe sendo chacoteada porque não fez machamba para a produção de mandioca, não fez machamba para a produção de algodão, não fez machamba para a produção disto e daquilo. E para evitar isso, ela tinha que trabalhar na machamba. O meu pai também. E levava a nós todos, crianças, para trabalhar na machamba. Machamba é a pedaço de terra onde se planta. Isso. Então, o pouco que a gente produzia dava para a gente se alimentar. Mesmo em tempos de fome, em épocas de fome, a gente aguentava e até ajudávamos os outros, vindos não sei de onde, à procura de alimentos, e pronto, chegavam. O meu pai dividia em linhas, né? Ok, trabalhem aqui, vamos dar uma lata de milho, vamos dar uma lata de amendoim e por aí adiante. Então, o excedente sempre ia para os outros. E na época de caju, na época de mafura, a gente apanhava aquilo e íamos vender para comprar roupa. E que hoje já não está acontecendo assim como acontecia antes, porque a sociedade é outra, né? E o país está adquirindo outros hábitos melhores, neste caso, posso dizer, do que naqueles tempos. Então, daí que às vezes encontra algumas comunidades em Moçambique morrendo de fome. Não porque não tem terra, é como trabalhar a terra e como aproveitar as épocas para
para semear alguma coisa, porque não tem sistema de rega em muitos lugares. Espera-se, no entanto, que São Pedro fure um lugarzinho lá para chover. Yeah? E se não chove, não tem nada. E nas terras lá dos meus avós, da parte materna, pode passar 1 ano, 2, sem pingar. Mas quando pinga a chuva, o que faziam nessa altura? Eu não sei, não lembro mais em português brasileiro, como é que chamam? Embondeiros. Sabe o que é embondeiro? Não, é o que é? Embondeiro é uma árvore grande que... Típica daqui. Daqui mesmo, acho que mesmo no Brasil deve haver em alguma região. Dá algum fruto? Dá. E nós chamamos malambe. Malambe. Yeah. Não sei. Yeah. É uma fruta, parece cacau, né? Grande, e que, quando quebra, ele tem sementinhas brancas que dá para chupar, dá para molhar, tirar a polpa, fazer mousse, fazer não sei o quê. Aqui na Feima, se um dia forem almoçar ali, peça mousse de malambe, vão te dar. É bom. É bom. Yeah. Então, essa árvore, na região lá dos meus avós, quando cresce até uma determinada altura, eles cortam e abrem um toco, até mais ou menos embaixo quase. E aquele buraco que abriram serve de tanque de água. Quando chove, coletam a água e põem lá dentro. Yeah. E a árvore germina outras ramas e continua crescendo. Mas ali sempre põe água. É água fresquinha, limpa. Yeah. Esse é um conhecimento que você acha que se perdeu? Esse é um dos conhecimentos que se perdeu. Porque essa gente não tem água, andam quilômetros e quilômetros à busca de água. Às vezes para voltar com um bidãozinho para uns 2, 3 dias e voltar de novo. Yeah. Mas enquanto tem essas árvores lá, claro que alguns dizem que senão vou me encontrar com cobra lá, vou me encontrar não sei o que, mas é algo que dá para aproveitar. Mas deixando isso, há projetos diversos do governo e de algumas organizações não governamentais de apoiar a abertura de furos de água. Mas ainda não é suficiente. Yeah. Então, é outro lugar. E tem poucos rios em determinados lugares que possam ser aproveitados em termos de pegar a água para a rega. Então, usa-se produção sequeira, que é mais difícil. Mas, mesmo assim, pode-se aproveitar essas terras, esperando a chuva. Yeah. Yeah. Então, isso falando de questão de segurança alimentar. Yeah. Mudou muito. Porque nessa altura produzia-se, mas olhando naquilo que era o interesse também do governo colonial, que tirava proveito nisso. Yeah. Hoje, a produção é mais para nós mesmos. E que mesmo havendo fome, não é como naquela altura. Yeah. Porque existem pessoas que até
pergunta, quando é que você nasceu? Não sabe quando. Diz que, no ano da fome. Quantos anos da fome aconteceram? É difícil. E aí tem que pensar quando é que houve ano para a geração dessa pessoa. Yeah. E aí calcula-se a idade. Yeah. Mas hoje já é muito fácil gerir a situação da alimentação e também diferenciar a alimentação, porque em determinadas famílias, se tem couve em casa, é couve todos os dias. Se tem matapa em casa, é matapa todos os dias. Não consegue diferenciar porque não tem outro tipo de alimentos que possam servir de troca, né? Cozinhar isto, cozinhar aquilo amanhã, né? Yeah. Então, temos essa situação. Então, muitas organizações internacionais têm trabalhado muito para educar as populações, no sentido de olhar para os pequenos pedaços de terra que tiverem, para fazer alguma coisa. Porque essa água que ele usa, ou ela usa para lavar pratos, pode servir também para a rega. Depois de terminar de lavar pratos, joga onde tem alguma planta, essa planta vai viver. Então, são poucas oportunidades nesse sentido, por falta de água em determinadas zonas. E onde tem água também, tem pouca capacidade de as pessoas aproveitarem a água que existe para a rega. Porque muitas vezes as terras, eu tenho algumas terras, sou preguiçoso, não produzo nada. E não deixo também que ninguém entre lá para produzir. Esse é o outro problema que Moçambique precisa enfrentar para ver se ultrapassa. Se eu tenho terra, não consigo usá-la, por que não convidar ou então ceder para quem pode, mesmo que não seja dar, mas ceder por algum tempo para ele explorar, produzir, que eu também vou acabar conseguir alguns alimentos lá. Mesmo que não seja de graça, mas vou ter alimentos frescos porque estou lá perto. Se bem que eu gosto de mexer com a terra. Tem um período de ano que eu não compro nada no mercado, no bazar. Só compro arroz, açúcar, óleo, aquelas coisas, sabão e por aí em diante. Mas verduras, legumes, não compro. Mesmo agora, uso cebola de casa, alface já está queimando de sol, couve, tomate,